Boa tarde. Irei apresentar aqui o tutorial Edge Computing Build Smart Integrated Applications with Dependence from the Cloud. Esse trabalho, de coautoria de Matheus, Vicente, Charles e Ricardo, eu sou Ricardo Augusto Rabelo Oliveira, foi apresentado pelo grupo Laboratório Imóveis da Universidade Federal de Ouro Preto. No nosso tutorial vamos apresentar os conceitos da Edge Computing, alguns fundamentos de blockchain, um conceito e um exemplo de prototipação de aplicações Edge, assim como o uso de um framework de apoio para fazer desenvolvimento de aplicações Edge. Então vamos mostrar o protótipo de uma rede blockchain, e a futura integração de dispositivos com a rede blockchain. Então, me apresentando, eu sou doutor em Ciências da Computação pela UFMG, orientador do mestrado e doutorado em Ciências da Computação na UFOP, também orientador do mestrado profissional da Vale, em parceria com a ITV. Também sou coordenador do Laboratório Imóveis na UFOP. No Laboratório Imóveis nós mantemos um site com um blog, onde atualizamos constantemente das temáticas que trabalhamos, inclusive as temáticas apresentadas aqui nesse tutorial. Depois recomendo a visita ao nosso site para fazer um acompanhamento mais complementar do que temos mostrado aqui. Então, fazendo um roadmap da nossa apresentação, primeiro vou apresentar os conceitos fundamentais da Edge Computing, assim como abordar o que seria a MCC, a Edge e a FOG. Depois vamos ver os desafios e, por fim, dois campos bastante novos, que é a Edge aplicada à inteligência artificial e a Edge com blockchain. Então, os conceitos introdutórios da Edge Computing. Nessa imagem esquemática podemos observar que a Edge ela vai ser um ponto intermediário entre a cloud e os elementos dispositivos móveis, ressaltando a presença da internet das coisas como um ponto principal da Edge ser consolidada. E a Edge, a gente vai observar que ela tem características da comunicação machine to machine, a característica de fazer uma gestão de dados otimizada, assim como um processamento de dados mais otimizado. Então, historicamente, vamos abordar como é que surge a Edge Computing e como ela se correlaciona nesses conceitos. Bem, no primeiro momento, nós temos a computação em nuvem móvel, a MCC, como uma integração da computação em nuvem e a computação móvel, bem visível pela ampla expansão da telefonia celular. Hoje nós temos recursos de computação consideráveis para os dispositivos móveis, capacitando assim eles com armazenamento, computação e processamento, recursos de energias, tudo oferecido por uma nuvem centralizada. No entanto, com a expansão da internet das coisas, nós temos uma infinidade de dispositivos novos surgindo, e a MCC começa a enfrentar desafios perceptíveis, como alta latência, vulnerabilidade de segurança, baixa cobertura e transmissão de dados atrasadas, de maneira que o MCC não é adequado para cenários que envolvam aplicativos de tempo real e tenha garantida alta qualidade de serviço. Nisso, a computação em borda, a Edge Computing, vai ser entendida como um caso específico da MCC. No entanto, na MCC convencional, os serviços em nuvem são acessados via conexão à internet. No caso da computação de bordo, os recursos de computação e armazenamento podem estar mais próximos dos dispositivos. O primeiro conceito de Edge Computing aproximando a computação e armazenamento do dispositivo foi proposto em 2009, que é a Cloudlet. A ideia por trás da Cloudlet é colocar os computadores com alto poder de computação em locais estratégicos, a fim de fornecer recursos de computação e armazenamento para as proximidades dos dispositivos. Observa-se que essa proximidade é no sentido de topologia de rede. O conceito de Cloudlet dos hotspots de computação é semelhante ao cenário de hotspots Wi-Fi, mas em vez de conexão à internet, Cloudlet permite serviços de computação em nuvem para os usuários móveis. O termo MEC, ou Mobile Edge Computing, foi padronizado pelo European Telecommunication Standards Institute e pelo Industrial Specification Group. O grupo ISG inclui as empresas como Nokia, Intel, Vodafone, IBM, Huawei e Net Telecom, para citar algumas. A MEC, ou MEC, também é reconhecida pela European
5G Infrastructure Public-Private Partnership, uma das principais tecnologias emergentes para a rede 5G. A computação de borda móvel fornece um ambiente de serviços de TI e recursos de computação em nuvem na borda da rede móvel, dentro da rede de acesso de rádio e próximos aos assinantes móveis. Na Edge Computing, desafios críticos precisam ser abordados, como, por exemplo, encontrar dispositivos de capacidade de computação adequadas em proximidades, garantindo que os dados processados serão entregues de volta a dispositivos de origem. A coordenação de dispositivos deve estar habilitada, apesar do fato que não há canais de controle para facilitar a comunicação confiável entre eles. Os dispositivos devem ser motivados a fornecer sua capacidade de computação a outros dispositivos, dado o consumo de bateria e restrições de dados adicionais, assim como também temos questões de segurança e privacidade. O Mobile Edge Computing oferece recursos de computação de novo dentro de uma rede de acesso via rádio, assim permitindo um tráfego móvel direto entre a rede central e o usuário final. Só que dessa maneira, o Mobile Edge Computing conecta o usuário diretamente a uma rede de borda habilitada para um serviço em nuvem mais próximo. A implantação do MEC na estação base melhoraria a computação e evita gargalos e falhas do sistema. Algumas características importantes, As premissas, sempre ligadas. As plataformas de Edge Computing podem rodar isolados do resto da rede, enquanto têm acesso a recursos locais. Isso é muito importante para cenários de machine to machine. Essa propriedade de segregação do Mobile Edge Computing de outras redes também as torna menos vulnerável. A proximidade. Por estar implantado no local mais próximo, a Mobile Edge Computing tem vantagem de analisar e materializar o Big Data. Também é benefício para dispositivos que têm grande consumo de cálculos computacionais, como a realidade aumentada, via analíticas, entre outros. A menor latência. Os serviços de Mobile Edge Computing são implantados no local mais próximo aos dispositivos do usuário, assim isolando os dados de rede da rede central. Consequentemente, a experiência do usuário é considerada de alta qualidade, com latência ultra baixa e alta largura de banda. A conscientização da localização com a informação contextual. Nesse caso, os dispositivos de distribuição periférica utilizam sinalização de baixo nível no compartilhamento de informações. O Mobile Edge Computing recebe informações de dispositivos que estão na ponta da rede de acesso local, descobrindo assim a localização dos dispositivos. As informações do contexto da rede. Os aplicativos que fornecem informações de rede, serviços de rede em tempo real podem beneficiar empresas e eventos implementados dentro do Mobile Edge Computing em seu modelo de negócios. Com isso, baseado em informações da rede em tempo real, esse aplicativo pode estimar, por exemplo, o congestionamento da sala de rádio e largura de banda. Isso ajudará muito a tomar decisões inteligentes, inclusive a prestação de serviços aos seus clientes. Então, numa visão mais ampla, o Mobile Edge Computing ela pode ser observado nesses três campos. O primeiro, nós podemos ter serviços que são mais focados ao que o usuário demanda. Então, por exemplo, aplicações como biometria facial, reconhecimento de face e outras que se juntam dentro do que a gente chama de Video Analytics, elas podem ser processadas num cenário um pouco mais interessante, mais personalizado. Assim como aplicações de realidade aumentada, assistida e realidade virtual. Nós também temos a parte web com aceleração, uma vez que nós podemos ter uma performance de armazenamento e distribuição de conteúdo e cache mais personalizada. Capacidade de processamento de imagem e vídeo também se tornam bem relevantes, assim como jogos e acessos remotos. Outro ponto interessante é exatamente a prestação de serviço mais personalizada, desde dispositivos como IoT, a gestão de dados e a cenários como carros conectados. Nessa parte, os operadores de acesso à rede e os ofertadores de serviço surgem como um novo ramo à disposição para implementar serviços mais diretamente personalizados. Nisso nós temos a performance de rede e a qualidade de usuário, a experiência de usuário, melhoradas para dentro do contexto que o usuário demanda, como o cache de conteúdo, controle e monitoramento de tráfego e otimização local da rede. Bem, existem vários benefícios associados ao Mobile Edge Computing que estão se revelando promissores tanto para os operadores de rede móveis, MNOs, quanto para o provedor de serviços de aplicativo, ASP. Nesse caso, nós temos então, dentro da
infraestrutura de cloud anteriormente, a internet móvel e a Edge, a gente vai agregar novos tipos de serviços personalizados. Podemos observar que o conceito de Mobile Edge Computing se concentra em métricas importantes, como atraso e alta largura de banda, que são alcançados limitando a movimentação de dados dos servidores da borda para servidores centralizados, diminuindo o custo da latência de transmissão. Dessa maneira, também o custo energético se transforma uma das preocupações, uma vez que ele vai ser mitigado. As tarefas computacionais são ligadas a sistemas externos ricos em recursos para aumentar a vida útil da bateria do equipamento do usuário. Além disso, servidores distribuídos de maneira virtual podem oferecer escalabilidade e confiança. Bem, os provedores de acesso à rede podem oferecer um acesso à rede com fornecedores terceirizados para implementar seus aplicativos de maneira mais flexível e ágil. Esses serviços de habilitação podem gerar receita cobrando com base no que os usuários estão usando de serviço, como armazenamento, largura de banda e outros recursos de TI específicos. Nesse caso, operadores de cabo, por exemplo, podem ser possivelmente mais rápidos porque seus serviços vão ser executados dentro dos servidores da borda. Já os servidores de aplicativo, eles podem obter lucro com uma plataforma de infraestrutura como serviço, habilitada para Mobile Edge Computing na extremidade da rede, o que torna os servidores de serviço escalonáveis com alta largura de banda e baixa latência. Eles também podem obter acesso em tempo real à atividade de rádio, que pode desenvolver aplicações mais capazes. Nesse caso, a rede ela vai ser modelada de maneira a ser mais ciente de serviço, com informações específicas, como localização do assinante, carga de célula e congestionamento. Um parênteses bem interessante, nós podemos ver, por exemplo, a aplicação de Video Analytics, que vão ser uma estrutura de serviço, onde você pode personalizar de maneira mais independente da comunicação com uma central. Nós vamos ver durante o tutorial uma aplicação específica, com uso de Video Analytics com um framework de apoio, onde podemos, com essa distribuição com o Mobile Edge Computing, oferecer serviços mais agregados e mais personalizados, abrindo um novo ramo de infraestrutura como serviço integrado à Edge Computing. Bem, os usuários finais podem experimentar aplicativos computacionais rápidos por meio de descarga ou cache que são manipulados por servidores de borda dentro de uma rede de acesso. Além disso, a sincronização da rede de acesso, servidores fixos próximos podem melhorar a qualidade de experiência do usuário, como a navegação de alto rendimento, armazenamento de cache de vídeo, um DNS melhor, entre outros. Bem, vale um parênteses bem interessante aqui, que é a Fog Computing. O paradigma de Fog Computing, a computação de névoa, ou frequentemente Fog, foi introduzido em 2012 pela Cisco para permitir o processamento de aplicativos em milhões de dispositivos conectados na borda da rede. Consequentemente, a Fog Computing pode ser considerada como um dos principais habilitadores da internet das coisas e aplicações de Big Data, pois oferece uma baixa latência e reconhecimento de localização devido à proximidade dos dispositivos e a computação à borda da rede. Ampla distribuição geográfica comparado com a Cloud Computing. Interconexão de um grande número de nós, como por exemplo sensores sem fio. E suporte a aplicações de streaming de tempo real. Além disso, características de computação em névoa podem ser exploradas em muitos aplicativos e cenários, como redes inteligentes, veículos conectados num sistema de transporte inteligente ou redes de sensores sem fio. Bem, do ponto de vista dos usuários móveis, a desvantagem mais notável de todos os conceitos de computação mencionados é a qualidade de serviço e a qualidade de experiência dos usuários, que normalmente não pode ser garantidos, uma vez que a computação está integrada numa arquitetura de rede móvel. A computação de névoa oferece uma latência muito baixa em comparação com a computação em nuvem, localizada longe do usuário final. No entanto, a computação em névoa tem algumas dependências e limitações devido à conexão sem fio ser dependente, precisa ser mais ativa para realizar operações complexas. Por exemplo, ambiente de computação de névoa, a inteligência ao nível da rede da área local, que é localizada na névoa ou no gateway IoT. Com isso, vamos estruturar alguns conceitos que vimos até agora. A MCC é onde você tem a infraestrutura de cloud atendendo clientes móveis através de uma rede sem fio. Mobile Edge Computing é a parte da infraestrutura que possui independência da cloud, muitas vezes a substituindo.
E a FOG, a estrutura de rede, diminui a latência da troca de dados entre clientes móveis e a cloud. Note então que o ponto-chave da diferença aqui é que a Mobile Edge Computing ela vai trazer mais um offload no processamento da cloud, inclusive trazendo um pouco mais de independência. Enquanto a FOG, ela na verdade vai ser introduzida para diminuir a latência de dados trocados, sendo toda uma estrutura de apoio à rede que possa diminuir essa latência. Bem, algumas aplicações interessantes da Edge Computing. Várias aplicações apresentadas aqui, eu vou também correlacioná-las com o cenário industrial, que tem sido uma demanda muito grande e tem sido uma das características relevantes da Edge. Primeiro, a realidade aumentada, através de óculos de realidade aumentada, por exemplo. Para quem não conhece, na figura a gente tem o HoloLens da Microsoft, versão 1. As estruturas de computação de borda, elas são reconhecidas como um nicho bem interessante na hora que você tem uma latência muito grande na movimentação de dados no domínio da realidade aumentada. Assim como a distribuição de conteúdo e cache. A computação de borda ela vai ter um papel fundamental na otimização de desempenho de um site com cache da página HTML, reorganização do layout da web e redimensionamento de componentes. Cabe ressaltar que, historicamente, na internet, o papel da cache na parte da web tem sido bem relevante. Então, fazendo um paralelo, nós temos o cache da web vindo agora para a estrutura da cloud, nesse caso sendo utilizado a computação em borda como um apoio de cache local. Bem, o Video Analytics tem sido uma tendência bem crescente, com uma demanda muito grande, inclusive, de mercado, onde antigamente nós tínhamos câmeras de vigilância utilizadas para transmitir dados de volta ao servidor principal. Então o servidor decidia como realizar a gerência desses dados. As câmeras de vigilância habilitadas para uma Mobile Edge Computing podem ser benéficas para várias aplicações, como aplicativo de gerenciamento de tráfego, que pode detectar congestionamentos ou acidentes com base em padrão de tráfegos. Bem, outra aplicação que ainda está crescente é a comunicação entre veículos, onde você poderia ter ambientes de computação de borda ao longo de estradas para permitir a comunicação bidirecional entre veículos em movimento. Nesse caso, um veículo pode comunicar com outros veículos que aproximam e, por exemplo, trocar informações sobre risco de tráfego, engarrafamento, presença de ciclistas ou qualquer inteligência que o veículo possa estar agregando. Recordando que vivemos um momento onde os carros autônomos estão cada vez mais crescentes, podemos observar que os carros autônomos possuem muitas informações que poderiam ser agregadas numa estrutura de conexão entre veículos e os veículos em infraestrutura. E nesse caso, a computação de borda vai servir exatamente como um apoio para fazer que esses ambientes sejam mais efetivos. Um outro cenário relevante são exatamente as redes de sensores sem fio e as redes de atuadores. Neste caso, no cenário industrial, por exemplo, podemos ter elementos atuadores dentro de uma estrutura de borda que vai auxiliar no processo de sistema de loop de feedback ativo. Por exemplo, sensores de ventilação que gerenciam a pressão do ar fluindo para dentro e fora de uma mina. E dessa maneira, de um tempo de resposta rápido, eles poderiam salvar os trabalhadores ali de qualquer emergência de maneira mais proativa. Isso pode ser notado num cenário onde você tem a dependência de ter uma baixa latência, cenários de tempo real que se tornam bem relevantes. Na mesma tendência, nós temos a casa inteligente, o controle de casa inteligente, onde você vai ter um sistema de sensores sem fio que são implantados em várias partes de um edifício. E esses sensores são responsáveis por monitorar várias variáveis e controlar o ambiente, como a temperatura, nível de gás, umidade, e atuadores que possam ser utilizados para fazer manutenção do ambiente. Novamente, a computação de borda pode deixar esse ambiente mais efetivo, trazendo inclusive novos valores e serviços agregados a eles. Bem, fazendo um resumo da nossa primeira parte, nós então podemos compreender agora que a Edge Computing é uma evolução dos conceitos aplicados a Mobile Cloud Computing e com a possibilidade de melhoria de distribuição de carga de processamento em aplicações, que tem características de tempo real e dependências de latência de dados. Bem, agora no próximo tópico vamos falar de alguns modelos e características da computação de borda.
computação de borda e como eles definem alguns modelos. O primeiro passo é chamado Computational Offloading, onde é o processo de migração das tarefas de computação entre fontes externas, como nuvens, grids ou clusters, e fontes da computação de borda. É uma solução para aumentar a capacidade dos dispositivos móveis por transferir a computação para servidores com recursos mais localizados próximos aos mesmos. Se a qualidade do canal entre um dispositivo e seu elemento prestador de serviço está baixa, é lucrativo que faça o cálculo cada vez mais locais. As aplicações adequadas para esse offload são aquelas exigindo alto poder computacional e, ao mesmo tempo, uma baixa tráfego de demanda de dados. Nesse sentido, o processamento da borda busca balancear o processo offload entre vários componentes presentes na infraestrutura da borda. Se as capacidades de computação do mobile edge computing são razoavelmente limitadas, a probabilidade de descarregar dados para processamento é diminuída. Com mais dispositivos no sistema, o descarregamento de aplicativo enquanto o processamento na computação de borda vão durar mais. A economia de energia alcançada por descarregamento está fortemente relacionada com a tecnologia de acesso à rádio utilizada no link de rádio. Para exemplificar, podemos ver o cenário de Video Analytics, onde você poderia ter câmeras de processamento e vigilância que, ao invés de transmitir todo o volume de dados, possam fazer um processamento local. Esse processamento local pode ser no próprio dispositivo ou em algum servidor próximo a ele, no qual a comunicação com a cloud vai reduzir o tráfego de dados. Então, por exemplo, um cenário onde você vai identificar placa de veículos. Nesse caso, o processamento cada vez mais local permite que o tráfego das imagens seja reduzido somente para aquilo que seja da zona de interesse de identificar. Por exemplo, veículos que ultrapassam determinada velocidade. Então, só fazemos o tráfego da informação da placa e a marca daquele veículo que fez a infração. Neste exemplo, podemos buscar o processamento tanto no dispositivo local próximo à câmera, quanto no dispositivo que esteja em algum ponto da computação de borda. Nesse caso, o cenário de offloading ele será exatamente a alocação desse processamento em qualquer componente que vá compor essa arquitetura oferecida da infraestrutura de edge computing nesse sistema. Bem, a baixa latência é um dos resultados mais promissores com relação à experiência do usuário, através da oferta da alta largura de banda, e naturalmente a baixa latência presente no momento que você utiliza a computação de borda para fazer a diminuição da comunicação junto com a cloud. Bem, sobre armazenamento, os dispositivos finais tendem a ter um armazenamento reduzido, afetando a experiência do usuário. E dessa maneira, a computação de borda pode superar essa limitação de armazenamento do dispositivo. Bem, essa alocação dos recursos de computação e armazenamento é fortemente relacionada ao tipo de aplicativo que está sendo descarregado, sendo que apenas aplicativos que permitem a paralelização e particionamento podem ser distribuídos em múltiplos nós. Obviamente, uma paralelização de código adequada ao particionamento pode resultar em atrasos de execução mais curtos, pois vários nós podem agrupar seus recursos de computação, reduzindo assim a comunicação. Por outro lado, as alocações de recursos para a computação aplicativa paralelizada são bem mais complexos. Bem, o aumento do número de nós de computação, nesse caso, não resulta sempre em redução da execução da demora. Se nós tivermos backhaul de baixa qualidade, é preferível realizar qualquer cálculo localmente pelo serviço. Se eu tiver alta qualidade de comunicação, esse descarregamento vai ser mais eficiente em vários nós. Um atraso de execução do aplicativo não depende apenas da qualidade, mas também da topologia presente. Bem, como mencionado anteriormente, a eficiência energética se torna um ponto relevante com relação à arquitetura da Mobile Edge Computing. No caso, a gente vai ter a redução do consumo de energia dos dispositivos, uma vez que você pode migrar as tarefas intensas para a borda da rede. Bem, desde que o termo foi cunhado, e podemos observar, existe uma multitude de soluções que podem ser identificadas como computação de borda. Vale ressaltar
que podemos ter vários casos que dependem da natureza da aplicação que está sendo oferecida. Ou seja, se eu estiver trabalhando novamente com um sistema de câmeras, eu vou depender da natureza do uso dessa câmera e da natureza da estrutura de disposição, e eu vou ter uma solução de computação de borda diferenciada. Bem, então existem discussões sobre a padronização. Existem vários trabalhos de pesquisa, mas aqui vamos mencionar apenas uma, que é a padronização do grupo de referência do ETSI. Então, o ETSI definiu uma arquitetura de referência com pontos por elementos e ponto de referência, que permite interação entre eles. Basicamente, são blocos funcionais, que não necessariamente representam nós físicos na rede, mas às vezes também pode representar a entidade do software, rodando no topo de uma virtualização da sua infraestrutura. A infraestrutura de virtualização pode ser entendida como um data center físico, no qual as máquinas virtuais são executadas e representam elementos funcionais individuais. A este respeito, assume-se algumas características arquitetônicas do grupo responsável por essa padronização, que funciona paralelo ao grupo da computação de borda. Nesse caso, a virtualização vai ser feita para fazer a virtualização de todas as funções de nodos de rede. Mencionando um pouco a respeito, então aqui nós temos a computação de borda, onde nós temos o servidor. O servidor de computação de borda vai ser responsável por fazer uma distribuição das aplicações. E essas aplicações vão utilizar uma estrutura virtualizada, no qual eu vou ter níveis de gerenciamento, onde eu posso ter a virtualização da infraestrutura. Nesse caso aqui eu posso ter, por exemplo, um suporte a uma estrutura de SDN, assim como uma estrutura de suporte para fazer essa gestão. Por fim, eu vou ter um ponto central que vai fazer a orquestração das demandas dos aplicativos de usuário. Essa orquestração vai ter uma operação de suporte, no qual vai comunicar diretamente com o dispositivo do usuário. Do dispositivo do usuário eu vou ter a aplicação demandante. Então, nesse fluxo, eu vou ter o dispositivo do usuário demandante de um processamento. Eu vou ter um termo central, que vai ser a parte de gestão dele, que vai fazer a orquestração, que por fim vai fazer o gatilho necessário para fazer o levantamento de qual o servidor de borda que vai atender numa infraestrutura virtualizada, e por fim atender o que a aplicação demandar. Então essa arquitetura aqui é uma arquitetura padrão de referência que nos dá uma visão mais ampla de como é que os componentes poderiam ser estruturados e organizados. Então esse órgão ele definiu essa arquitetura como referência que nos serve praticamente para fazer um comparativo. Quando estivermos mencionando de um framework mais à frente, vamos identificar os elementos presentes nessa arquitetura. Obviamente, essa arquitetura de referência não implementa uma solução única de computação de borda, mas dá uma visão geral sobre quais são os elementos-chave para fazer um processo entre pegar a demanda de uma aplicação e fazer seu offload, tanto do armazenamento quanto da computação, assim como fazer seu trabalho de alocação do recurso necessário para aquela demanda que estiver presente, assim como para o recurso que também vai estar presente para aquela demanda. Bem, agora vamos abordar um ponto bem relevante que está chamando muita atenção, exatamente a integração da inteligência artificial e computação de borda. Essa integração nós vamos explorá-la para entendê-la como que ela poderia ser abordada no cenário de computação de borda. Para isso a gente tem dois casos. O primeiro caso, o AI for Edge, é uma direção de pesquisa com foco em fornecer uma solução melhor para problemas de otimizações restritas na computação de borda, com a ajuda de tecnologias eficazes de inteligência artificial. Neste caso, a inteligência artificial, na verdade, é utilizada para dotar a computação de borda de mais inteligência e otimização. Relembrando da arquitetura que eu acabei de apresentar, sobre a arquitetura de referência, observa-se que ali é necessário que no sistema de gerenciamento tenha uma inteligência suficiente e eficiente para fazer a melhor gestão e otimização dos recursos. Nesse caso, a otimização de borda ela vai ser feita através do apoio de uma inteligência artificial para fazer uma análise desse sistema.
Então, esse caso pode ser entendido como o Edge Compute habilitado para uma inteligência que vai deixá-lo mais efetivo a atingir os desafios apresentados na computação de borda. O outro cenário é exatamente a aplicação. Então, os estudos de inteligência artificial, exatamente na borda, para entender como podemos executar modelos de inteligência artificial na borda. Isso é uma estrutura para executar treinamento e inferência de modelos de inteligência artificial, com uma sinergia entre dispositivo, borda e nuvem, que visa extrair insights de borda de maneira massiva e distribuída, com satisfação de desempenho do algoritmo, custo, privacidade, confiabilidade e eficiência, entre outros. Então, esse também é chamado de Edge AI, ou Artificial Intelligence on the Edge. Bem, esse cenário é o cenário mais interessante, né, e é o que é mais explorado. Então, no outro cenário, a gente tem, na verdade, aprimoramentos da computação de borda, e aqui nós temos aplicações. Para esse cenário se mostrar interessante, eu gostaria de trazer um exemplo até bem atual, tecnologicamente falando. Temos visto uma grande demanda de independência da cloud, até por uma questão geopolítica. Por exemplo, no caso da briga comercial que nós tivemos entre a China e os Estados Unidos, onde chegou um momento que foi demandado que empresas americanas parassem de fornecer para empresas chinesas. Bem, num cenário que você tem dependência de computação nas nuvens, isso se torna drástico. E dentro do mundo da inteligência artificial, nós temos observado cada vez mais que soluções de treinamento de modelos de computação nas nuvens acabam deixando uma dependência muito grande das nuvens. Então, a computação de borda ela pode se tornar um cenário bem interessante para fazer uma proteção maior do desenvolvimento do uso de treinamento de modelos, onde você reduz a presença da demanda da nuvem e pode ter a borda como um apoio, inclusive no sentido quase de proteção, né? Na hora que você tem uma briga geopolítica entre países que vai afetar o uso de um processamento ou de um recurso computacional, a computação de borda pode vir como uma solução paliativa para um cenário como esse, diminuindo a dependência da nuvem. É claro que aí nós temos a visão do offload sendo vista de uma maneira mais estratégica, né? Onde você vai ter a computação distribuída para auxiliar exatamente no treinamento de um sistema mais integrado. Um outro exemplo são os modelos de inferência. Os modelos de inferência é quando vamos detectar algum processo ou algum padrão utilizando uma já treinada inteligência artificial. O modelo de inferência também se torna bem interessante no momento que você tenha a computação de borda, uma vez que a inferência ela pode trazer sobre si requisitos como baixa latência e principalmente tempo real. Novamente, um sistema de vigilância via câmera, se ele detectar eventos que tenham que ter uma resposta rápida, a conexão nas nuvens pode não atender o requisito básico daquela aplicação. De certa maneira, então, nós temos que ter um processamento mais eficiente e a computação de borda pode trazer esse processamento mais eficiente atendendo os requisitos de tempo real e baixa latência. Bem, quais são as estratégias de maneira geral que podem ser adotadas para otimizar então a aplicação da inteligência artificial com o apoio da computação de borda? Bem, uma primeira abordagem poderia ser, por exemplo, a adequação do modelo. O modelo de IA que está sendo utilizado e treinado, podemos ter a quantização, a redução de dimensionalidade, a poda, compartilhamento de componentes, downgrade de precisão e assim por diante. Então, nesse cenário, a gente explora a inerente estrutura de dispersão de gradientes e peso para reduzir a ocupação de memória e assim como um canal, tanto quanto possível. Nesse sentido, nós temos várias tecnologias para diminuir pesos, como o Huffman, codificações equivalentes, como o PCA, né, e a Singular Value Decomposition. Então, nesse caso aqui, o offload de armazenamento, que a gente está descrevendo, na prática ele vai diminuir o tamanho do modelo necessário para fazer o processamento. Bem, outra abordagem é a computação condicional, que inclui componentes como compartilhamento, desligamento de componentes, filtragem de entrada, saída antecipada, cache de resultados e assim por diante. Simplificando, você vai desligando seletivamente processos de cálculos que, dependendo da natureza do modelo ou da natureza da inferência, não tem tanta importância.
Nesse caso, a gente vai dedicar exatamente a classificar e selecionar a parte mais valiosa para o cálculo de maneira antecipada, se você tem um limiar confiante alcançado. Nessa otimização, você pode ter uma rede neural regulável com o tempo de execução, que pode ser adaptada para equilibrar entre a precisão de aprendizagem e a ocupação de recursos em resposta a um sinal de controle. Bem, assincronismo entre algoritmos tenta agregar de maneira local modelos de forma assíncrona para uma federated learning. Como foi mencionado anteriormente, usuários locais participantes têm uma probabilidade significativa de não conseguir completar o upload de seu modelo, devido ao congestionamento da rede sem fio. Parte da compressão do modelo, outra maneira é trocar presas gradientes de ponta a ponta, de maneira a reduzir a alta simultaneidade entre canais sem fio. Bem, então, uma amarração de conceitos. Nós temos a padronização da Edge Computing através da ETSI e temos como desafios na computação de borda o offload de processamento, assim como de armazenamento, a alocação desses recursos, a latência e o consumo energético. E a Edge AI, nesse caso a inteligência artificial, agrega uma demanda de processamento que pode tanto auxiliar a otimização da gestão da computação de borda, quanto nós temos o reverso, o uso da computação de borda para melhorar cenários e aplicações de Edge AI. Então, a computação de borda possui vários desafios de gerenciamento e existem iniciativas de padronização por órgãos, com soluções intrínsecas também da pesquisa. E vale observar que o uso da inteligência artificial nos últimos tempos tem sido uma demanda crescente no cenário de computação de borda. Agora iremos apresentar um exemplo comercial de um framework de Edge AI. No caso, iremos falar da plataforma de software Metropolis da empresa NVIDIA. Essa plataforma de software é voltada para um conjunto de aplicações chamado Intelligent Video Analytics. Como foi mencionado, a computação de borda ela vai servir para um conjunto nicho de aplicações e podem oferecer uma demanda nova para fornecedores de aplicações ou infraestrutura como serviços. É o exemplo que podemos ver aqui. Nesse caso, Video Analytics poderia atender a um conjunto de aplicações como controle de acesso, segurança pública, trânsito público, inspeção, engenharia de tráfego, análise de estoque, gerenciamento de estacionamentos e logística de maneira geral. O NVIDIA Metropolis é uma pilha de software composta por vários componentes. No topo mais alto nós temos o NGC, que é a plataforma de desenvolvimento da NVIDIA, e o Metropolis é composto pelo DeepStream, pelo TRT Triton, pelo TLT e o Video Codec. Esse sistema todo é executado sobre a plataforma de desenvolvimento CUDA. E a computação de borda, no caso da NVIDIA, chamada de EGX, vai ter uma pilha de software que vai permitir a virtualização através de Kubernetes, a gestão de rede, armazenamento e segurança. E também teremos o hardware de borda, presente nas plataformas Jetson e T4. A plataforma Jetson é um conjunto de placas da NVIDIA para sistemas embarcados, atendendo desde a ponta extrema, como por exemplo a Jetson Nano, que pode ser uma solução de IoT, até as outras variações, como a Jetson Xavier e a Jetson AGX, compondo os componentes de hardware necessários para criar então uma solução personalizada da NVIDIA para a Edge Computing. Para exemplificar, um dos modelos da companhia, um dos elementos do Metropolis é o TLT, Transfer Learning Toolkit. O Transfer Learning Toolkit é um conjunto de software que vai trabalhar exatamente com a preparação de dados a partir de modelos pré-treinados para facilitar o treinamento e o ajuste de aplicações específicas, aumentando assim a velocidade de desenvolvimento de computação de borda.
E observamos, né, que a solução da NVIDIA vai tanto ter as soluções para o treinamento, através de soluções na cloud, ou no DGX, que é um componente de hardware para fazer o acesso local e ao mesmo tempo auxiliar no processamento e treinamento dos modelos, assim como a parte de inferência com as plataformas da Jetson e da T4. Nesse caso, de novo, mirando o conjunto de aplicações de vídeo analíticas, a NVIDIA oferece alguns modelos pré-treinados, já com algumas classes, e um dataset específico com grau de acurácia, que pode ser ajustado de acordo com a demanda específica da aplicação a ser desenvolvida. Temos modelos como a detecção de face, modelos como a detecção de marcas de veículos, tipos de veículos, controle de trânsito, controle de câmera frontal e contagem de pessoas. Durante a fase de ajuste, a gente tem o planning do modelo, que é basicamente uma fase em duas etapas. Primeiro, a redução do tamanho do modelo e seguinte, o ajuste para fazer a melhor acurácia. Nesse ajuste e redução, nós temos a melhoria do espaço de memória necessário, através da redução do modelo e do que ele ocupa, e aumento da vazão necessária para fazer a identificação. Dentro desse contexto, nós temos então a atingir exatamente o contexto de execução de tempo real, uma das características mais importantes de aplicações voltadas para a computação de borda. Nessa tabela a gente vê o tipo de modelo que vai atender a um tipo de aplicação, assim como a precisão daquele modelo, a sua acurácia e o desempenho em cada uma das placas que vão ser utilizadas. Nesse caso aqui, as placas, a gente tem a Jetson Nano, que seria a placa de menor poder de processamento, até a T4. E cada um desses componentes pode ser colocado em situações diferentes na borda. Por exemplo, a Jetson Nano pode ser colocada como um dispositivo de ponta IoT, enquanto a AGX pode ser, junto com a T4, um elemento de fazer o apoio à computação de borda. Bem, dentro desse ajuste é necessário fazer quantização, então como mencionamos, a quantização vai fazer a redução do modelo, tendo um ganho na nossa inferência. Essa redução de quantização, a partir do modelo pré-treinado, pode ser feito um ajuste para conseguir reduzir o necessário para fazer uma inferência de melhor qualidade. Então aqui a gente tem uma visão, eu vou me detalhar bastante nessa figura aqui, com relação à integração do DeepStream. Então nós temos lá na frente os cenários possíveis de utilizar as soluções de segurança, controle de armazenamento logístico, construção e manufatura, onde a NVIDIA chama de borda, Na verdade, são os componentes de dispositivos IoT integrados com as soluções de borda que ela vai ter para fazer o processamento. No meio do caminho, nós podemos ter os componentes como a AGX, que vão permitir que faça o treinamento e o ajuste dos modelos já pré-treinados anteriormente, de maneira que não seja necessário usar a cloud no ponto mais extremo. Com a solução de cloud, a NVIDIA dá o suporte às soluções da Azure e da AWS, permitindo então que possa ser feito analíticos, visualização e alerta sobre os sistemas. Bem, para exemplificar um fluxo de processamento, temos no extremo sensores IoT, que podem ser as câmeras de vigilância, que vão gerar pixels. Na borda, no Edge, nós vamos ter os componentes de hardware que vão fazer a fase de captura, pré-processamento, e utilizar a inteligência artificial para fazer a detecção e tracking. E na cloud vamos ter os metadados da cloud necessários para fazer as analíticas e visualização, e assim permitir que no nível da cloud a gente trabalhe com os metadados. Então nesse workflow nós podemos observar de um extremo a outro, a partir do sensoriamento dos pixels, a computação de borda vai permitir que nós tenhamos um offload do processamento, um offload do armazenamento, de maneira que vai ser trafegado para a cloud apenas o metadado necessário para fazer uma visualização, uma visão mais analítica do sistema.
Então, nesse sentido, a pilha de software do DeepStream, que é um dos componentes do Metropolis, permite essa integração. A SDK do DeepStream tem os plugins necessários para fazer aceleração de hardware da parte de detecção IoT. Existe o suporte de mensageria IoT por um tráfego bidirecional entre os elementos IoT e a cloud e vice-versa. Ele dá suporte à atualização over-the-air do modelo de inferência a ser utilizado, de maneira que pode permitir a melhoria da acurácia, e um conjunto de softwares e templates para fazer o uso de aplicações de desenvolvimento mais rápido. Tudo rodando sobre o CUDA, permitindo utilizar softwares de código aberto como o TensorRT. E na parte de hardware temos exatamente a computação de borda, desde containers nas GPUs como a Kubernetes, até como rodar em plataforma de hardware NVIDIA, como a Jetson, Tesla e a EGX. Para exemplificar uma outra aplicação, nesse caso aqui utilizando o algoritmo ASC-RNCC, onde você tem as câmeras IoT fazendo a leitura, né? Esse DeepStream é apresentado ali onde cada componente vai ser utilizado. O source vai ler o resultado das câmeras, vai decodificá-lo com o codec necessário, fazer a multiplicação necessária. Por fim, para virmos para a inferência, que vai ser a detecção que esse algoritmo faz, né? Esse algoritmo ele faz uma segmentação da imagem, identificando várias instâncias. Com isso, o tracker vai fazer a máscara necessária para identificar o componente. E a partir disso, ele pode entrar no sistema de mensageria, que vai comunicar com a cloud apenas o metadado necessário, como, por exemplo, enviar a máscara que vai ser desenhada, vai detectando algo que foi visualizado em cena, por exemplo, ali, carro detectado em determinado cenário. Bem, a plataforma da NVIDIA oferece vários exemplos de aplicações. O DeepStream Test, que você tem um exemplo mais básico, onde você decodifica, detecta um objeto e desenha sobre ele um bounding box. O segundo faz a classificação daquele objeto detectado, de acordo com a base que você escolher. Em seguida, o terceiro faz uma gestão de múltiplos vídeos, tanto de entrada quanto de saída. E por fim, um broker de mensageria para comunicação integrada direto. No material disponível nesse vídeo tem os links necessários para fazer acesso a esses códigos de exemplo. Um dos exemplos, por exemplo, é a partir de uma coleta de vários IoTs. Então, por exemplo, vídeo, câmera, áudio, que geram um volume de dados considerável. O DeepStream pode ser usado nesse exemplo para fazer a decodificação. A alocação depois na inferência pode ser feita a detecção do objeto, seu tracking, e depois uma identificação mais precisa no segundo classificador. E por fim, na borda isso pode gerar conteúdos locais, como arquivos de vídeo, arquivos de stream, metadados, e por fim, o que for mais interessante dentro da alocação de dados ou de processamento vai ser encaminhado para a cloud. Então esse aqui é um exemplo de uma aplicação que utilizaria fim a fim a DeepStream App. Uma outra aplicação bem interessante, de exemplo, é uma aplicação para fazer a detecção de distanciamento social. Nesse caso, o DeepStream já oferece um modelo para fazer a detecção de pessoas, Então, lendo das câmeras dentro da Edge, ele já vai fazer o processamento de detecção, tracking, e detecção e tracking ele vai permitir calcular também o distanciamento. E aí nós temos um sistema de mensageria que vai fazer a informação adequada sobre o que está sendo detectado sobre o distanciamento. E o protocolo de RTSP para fazer a transmissão da informação requisitada. Bem, a DeepStream permite então que você tenha um escalonamento e uma escalabilidade da solução. Então, por exemplo, eu posso ter uma solução que vão ter um container, onde eu vou ter um IoT Edge Device, por exemplo, uma Jetson Nano ou qualquer outra solução que implemente DeepStream. Aquela detecção vai fazer um sistema local, onde ela vai detectar um determinado contexto e, por fim,
os metadados vão ser enviados para uma cloud. Uma coisa que é bem interessante, dá para fazer a atualização dos modelos de referência através também da troca desses metadados, né, onde em OverDE você pode fazer a atualização da inferência se for necessário. O framework da NVIDIA também oferece uma comunicação bidirecional entre a cloud e os elementos IoT. Então, no extremo, nós temos os sensores, que vão dentro do DeepStream Container fazer a atualização adequada, e as informações podem ser enviadas para a cloud, com metadados e mais dados. E no outro extremo, ele pode receber uma orquestração da aplicação e atualizações do modelo, né, como a informação e determinados elementos que possam ser interessantes no desenvolvimento da aplicação. Para exemplificar novamente, vamos supor que nós temos um sistema de detecção que vai fazer a leitura dos dados dos sensores de câmeras, por exemplo. A partir disso é feita a decodificação, a multiplexação dos dados e a inferência. Uma vez que a inferência aconteça, entramos no sistema de mensageria, onde um componente de mensagem vai atualizar um metadado e a partir de um broker, né, eu vou comunicar com uma infraestrutura de cloud, seja uma cloud como a Amazon, a Azure ou o que tiver à disposição. E aí eu tenho o Edge to Cloud de comunicação. E por fim eu tenho o reverso como resposta para devolver a minha aplicação DeepStream, né, o que foi direcionado ou o que foi analisado em cima da cloud. Por fim, eu tenho a atualização do modelo OverDE, onde, por exemplo, eu tenho um modelo de Edge que eu tenho que fazer a atualização constante do modelo. Então, isso permite que, sem precisar disparar para todo o sistema, dentro do meu container, eu posso fazer um sistema de troca de informação, atualizando o modelo que foi ajustado. Esse modelo ajustado, então, vai atualizar meu sistema de inferência, de maneira que ele consiga continuar funcionando. Bem, um outro exemplo é uma gravação inteligente, onde o sistema de atualização é baseado em metadados. Então, algum evento que for detectado que gere um alarme, aquilo vai gerar um dado necessário, de maneira a economizar a informação em disco e armazenamento de acordo com a demanda de processamento que vai ser encontrada, né? Lembrando que era um dos desafios da computação de borda com relação ao armazenamento inteligente. Para esse modelo, então nós temos de novo um stream de dados a partir do detector de IoT, e aí eu vou ter um sistema de detecção e inferência, né, fazendo exatamente a partir de uma gestão de eventos o armazenamento do dado quando ele for relevante. Em outro aspecto muito relevante da DeepStream é exatamente a segurança, onde eu vou ter um certificado de autoridade que vai fazer a integração entre o certificado do meu cloud e o certificado do cliente, que vai compor a Edge. Dessa maneira, então, a solução já tem intrinsecamente um conjunto de segurança necessário para fazer a integração com a cloud que vai ser utilizada. Bem, então, para sumarizar, nós temos os pontos relevantes, que é o treinamento adaptado, né, usar modelos pré-treinados para melhorar a acurácia da nossa inteligência artificial. O sistema de construção de aplicações utilizando o DeepStream, permitindo essa computação já ser criada dentro do contexto da computação de borda. E o uso de Kubernetes e IoT para fazer o escalonamento e a previsão de maneira equivalente ao que é previsto lá no nosso modelo de referência de computação de borda. Bem, para finalizar, apresentamos o framework Metropolis da NVIDIA, que apresenta, dentro dos desafios de computação de borda, a solução voltada para IA em Video Analytics. Recordando que, como mencionamos, computação de borda vai demandar ou vai ter um conjunto considerável de aplicações, no qual, dentro dessas aplicações, Video Analytics é uma delas. E nesse caso aqui é uma delas que utiliza a inteligência artificial.